Agradeço pela oportunidade de poder ouvir e ver os teus milagres. Em nome de Jesus, amém. Êxodo 3, a partir do versículo 1, e vou ser bem breve, amém? Vou tentar, tá? Prometo. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, essa não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, então no meio da sarça Deus chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar onde estás é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, decidi para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui, uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, tenho visto como os egípcios têm os oprimido. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me diante de Faraó, e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Preste atenção nisso. Eu vou com você. Se ele falou com você, se ele direcionou você, se ele chamou você, é ele que garante vitória. Se ele mandou, vá. Esta é a prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Até esse versículo. Em domingo de Páscoa, não tem como nós nos lembrarmos, eu acredito e creio nisso, que todos nós sabemos o motivo da Páscoa. A Páscoa não tem, brevemente, o povo usa o chocolate, o ovo, o coelho. Em que coelho tem a ver com ovo, eu não sei, nós estamos aí, enfim. Mas a Páscoa, na verdade, não tem nada a ver com isso. A Páscoa se trata do resgate. Começa aqui. O resgate começou nesse chamado. É claro que quando Moisés foi gerado, já existia um plano de resgate, amém? Já existia um plano, e glória a Deus por isso. Quando Deus criou o homem, já existia um plano de resgate. Eu creio nisso, que Deus, ele é perfeito. Ele vai além das nossas visões, ele vê muito além. Então já existia um plano de resgate, mas nesse ponto aqui, já, digamos assim, que abriu-se o processo, ou podemos dizer, o cenário do resgate do povo de Israel. Eu não vou entrar em detalhes, mas o primeiro ponto que nós precisamos olhar aqui, que esse cenário ele se abre, e nós vemos aqui no versículo 7, quando o Senhor fala assim: olha, eu tenho visto a opressão que o meu povo tem sofrido, eu tenho escutado também o clamor do povo. Então ele está vendo e ouvindo o clamor do povo. Aqui começa um cenário onde o Senhor fala com Moisés: Moisés, eu tenho visto e eu tenho ouvido. Eu não só tenho visto eles sendo oprimidos, mas eu também tenho ouvido que eles estão clamando, que eles estão pedindo por socorro. Então aqui o Senhor se apresenta como
alguém trazendo um resgate. Só que Deus, ele não foi lá simplesmente e chamou Moisés. E aqui eu quero tirar algumas coisas para a gente trabalhar isso em nós, como prática na nossa vida. O Senhor colocou fogo em uma sarça. Agora entenda, era comum pegar fogo na sarça, devido ao muito calor no deserto. Era comum pegar fogo, só que o que acontecia normalmente? A sarça, ela pegava fogo durante o dia, ou ela se consumia e apagava, ou se ela tivesse muito grande, vamos colocar dessa forma, ela poderia ir até a noite, mas à noite ela se apagava. Por quê, pastor? Por causa da neblina. Então, mesmo tempo que de dia muito calor, de noite caía neblina, orvalho, então ela se apagava. Então, de repente, Moisés estava ali há já alguns dias, pastoreando as ovelhas. Moisés estava ali trabalhando e ele começa a olhar e aguça nele uma curiosidade. Porque ele olhou, cara, que estranho, ou que interessante. Eu passei aqui, a sarça pegou fogo, ok, legal, pegou fogo. Quantas eu já não vi pegando fogo? E foi. De repente ele está lá sentado fazendo não sei o que e olha, a sarça está queimando. Ele volta, passa de novo, a sarça está queimando. Isso aguçou nele uma curiosidade, vamos dizer assim, porque costumava se apagar. Isso mostra para mim e para você, e aqui nós precisamos entender que esse é o motivo do resgate de Cristo em nós, porque uma chama em nós se acendeu e se acende, ela não se apaga. Pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for, pode vir as trevas que for, ela jamais se apagará, ela sempre está acesa. Essa chama se chama Jesus Cristo queimando dentro da minha vida e da sua vida, amém? Essa chama, ela não se apaga. Mas voltando aqui para a palavra, Moisés, ele vê aquilo e ele fala, estranho, eu vou ali ver, que estranha visão é essa, por que ela não se apaga? E olha o que acontece, olha o que Deus faz. A Bíblia diz que vendo Deus que Moisés se virou para ver, aí sim ele falou com ele. Eu trago para mim, trouxe isso para mim, e eu quero trazer para nós essa noite. Quantas vezes nós olhamos algo diferente, mas eu não me interesso porque é comum. Se lembra da mensagem de domingo? É algo comum, é algo normal, então eu não dou nada. O que mais? Uma sarça queimando, o que tem a ver? Isso é normal, é algo comum e eu não me interesso. E Deus está dizendo assim, olha, comece a se interessar por coisas comuns, porque essas coisas comuns vão transformar. É ali que muitas das vezes eu estou presente, pronto a falar com você, e Deus só está esperando eu e você nos interessar por isso. Ah, pastor, eu acho até legal, eu vou no culto, eu estou presente, eu canto os louvores, eu vejo uma mensagem, eu coloco no YouTube, eu acho legal, mas eu não me envolvo. Tem coisas acontecendo do teu lado, tem coisas acontecendo na sua família, tem coisas acontecendo no seu trabalho, mas eu não me importo. As distrações não permitem muitas das vezes que nós possamos ouvir a Deus. Ah, isso é natural, isso é normal, isso acontece. Queridos, nós vamos chegar na parte boa da mensagem, eu prometo. Mas se está indo por esse lado, vamos lá. Nós podemos viver dentro da igreja anos e anos, mas se eu não me interessar pela palavra, e eu não procurar viver ela, se eu não procurar entender o que a Páscoa representa de verdade, que é morte, ressurreição, resgate de um povo, resgate da minha vida, sabe o que acontece? Viveremos só mais um feriado, mais um momento.
Mas eu não compreendo, eu não entendo, porque eu não me envolvo com a palavra verdadeira. Eu não me envolvo com as coisas. Uma coisa é estar na igreja, outra coisa é ser igreja. Volta para o Japa, né? Acho que o Japa está mais manso que eu. Precisamos ser vida de Deus na vida das pessoas, querido. Olha para vocês verem, nós poderíamos ficar só nesse ponto aqui da chama. Se interessar para que Deus fale. Se interessar pelas coisas de Deus. Precisamos ser vida de Deus na vida das pessoas. O resgate que Cristo nos concedeu através da cruz não me faz só participante disso, mas me transforma dia após dia como Ele é, através de quê? Do corpo e do sangue de Cristo. Então nós precisamos como igreja, amém? Amém? Não precisa ficar assustado, nós vamos chegar na parte boa. Nós precisamos como igreja de Cristo nos interessar. Olha o que aconteceu quando Deus viu o interesse de Moisés. Deus falou com ele, opa, se interessou. Moisés, preste atenção, tira a sandália dos teus pés e venha, porque eu tenho uma missão para você. E às vezes nós estamos tanto querendo saber qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito. E Deus coloca coisas comuns do seu lado, mas eu não dou atenção. E na verdade o Senhor está falando, olha, preste atenção, são coisas comuns às vezes, na maioria das vezes, que a gente acha que Deus é, o poder e a glória dele é assim, mas ele é simples. Ele usa de formas simples para falar conosco. Então Moisés se interessa e Deus vira para ele e fala, Moisés, tira a sandália dos teus pés, que eu tenho uma missão para você. E Deus já começa dizendo, olha Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi a opressão que eles estão sofrendo. Preste atenção, Salmo 97, no versículo 2, fala que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Quando ele está dizendo assim, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, ele está dizendo literalmente assim, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, e por isso eu vou trazer justiça. Só que ele não fica só nisso, ele fala, olha, eu também vi a opressão, eu vi o que eles estão passando. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está ouvindo e Deus está vendo o que você está passando. Então o que ele está dizendo, olha, eu ouvi o seu clamor, e eu estou dizendo assim, e ele está dizendo, eu vou trazer justiça. Quando ele está dizendo assim, eu também estou vendo a opressão a qual você está vivendo, ele está dizendo assim, eu vou trazer juízo. Todas as vezes que Deus vem trazer justiça, Ele também traz juízo. Quando Jesus trouxe justiça para mim e juízo para nós, lá na cruz, Ele trouxe em nós, quando Ele trouxe, justiça na cruz, por mim e por você, Ele também trouxe juízo para Satanás e seus demônios. Observe, comece a ler a Bíblia, você vai ver que todas as vezes que ele se manifesta com justiça, ele também se manifesta com juízo. Justiça e juízo é a base do trono de Cristo. Naquele dia de libertação ali daquele povo, Deus trouxe exatamente isso. Deus trouxe justiça e trouxe juízo. O juízo, ele é também para aperfeiçoar aqueles que estão vivendo a justiça de Deus. Por isso que a primeira vez que Moisés vai a Faraó, o que acontece? Deus endurece o coração de Faraó.
Êxodo 7, a partir do versículo 1, fala assim: olha, o Senhor lhe respondeu: dou-lhe minha autoridade perante a Faraó, a seu irmão Arão será o seu porta-voz, você lhe falará tudo o que lhe ordenar. E o seu irmão Arão dirá a Faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração de Faraó resistir, embora multiplique os meus sinais e maravilhas no Egito. Ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de justiça tirarei do Egito o meu exército, o meu povo israelita. Preste atenção nisso. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirá-los de lá, os israelitas. Olha o que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo assim: Moisés, vai lá, eu vou te enviar, você vai pregar. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Eu vou pregar, você vai pregar, você vai ser o pregador excelente. Só que eu vou ir lá na frente e vou atrapalhar isso aí. Vai ser maravilhoso. Mas eu vou na frente e vou endurecer o coração de Faraó. Mas como assim, Deus? Eu vou e o Senhor vai fazer com que ele não aceite. E Deus, literalmente, como se ele estivesse dizendo: sim, Moisés, simplesmente vai e obedeça. Aqui eu tiro uma outra lição para mim e para você. Tem coisas que nós não entendemos. Tem coisas que nós só vamos entender lá na frente. O que o Senhor está dizendo agora é simplesmente obedeça. Simplesmente obedeça. Até quando quando não te ouvirem, não te ouvir, Deus está fazendo algo, Deus está trabalhando. Em outras palavras, não questione o agir de Deus. Deus está dizendo assim: olha, eu vou tirar você daí, mas antes eu vou dar uma atrapalhada, se assim podemos dizer. O que eu faço então? Não pare, permaneça, continue, obedeça. Sabe, tem coisas que nós estamos insistindo e nada acontece. E por muitas das vezes não dá certo, dá errado. O que a gente acha? Ah não, isso é de Satanás. Sabe, querido, nem sempre é Satanás. Às vezes é Deus tratando você e o outro. Às vezes é Deus tratando e multiplicando os seus sinais e os seus milagres, e nós não estamos conseguindo entender. Mas por que Deus? Ele quer assim. É isso que está acontecendo aqui no texto. Ah, mas eu já estou desanimado, eu estou cansado de tanto lutar, de tanto tentar, de tanto fazer. Querido, já não é para desanimar, é para criar perseverança. Pode até não estar aceitando, pode estar vendo o coração duro, não está caminhando, as coisas não estão acontecendo, mas o Senhor está dizendo essa noite: olha os livramentos que você tem vivido, persevere. Eu posso ter endurecido o coração de Faraó, mas eu estou livrando a sua casa, eu estou livrando a sua família. Simplesmente obedeça. Eu sou o Deus que te resgato, eu sou o Deus que resgata a sua casa, que resgata a sua família. Eu sou o Deus que faço nova todas as coisas. Deus está dizendo assim: olha, vamos trabalhar juntos, vamos caminhar juntos. Me obedeça. Êxodo 12:41 fala que no dia quando completaram os 430 anos, todo o exército do Senhor saíram do Egito. Enquanto muitas das vezes nós, por tentar tanto, entramos em pensamentos de fracassos. Ah, Deus não me reconhece, Deus não me ouve. E Deus está olhando para mim e para você e falando assim: olha, você é meu guerreiro, você faz parte do meu exército. Deus não vê como você vê.
Às vezes nós dizemos assim: nossa, mas eu estou sofrendo tanto nessa terra. Deus está dizendo: acorda, preste atenção, você faz parte do meu exército nessa terra. Na boca de Satanás você pode até estar vivendo, ou parecendo estar vivendo como escravo, mas na boca de Deus você é filho, você é filha, você é guerreiro, você é guerreira. Não escute mais nada, escute o que sai da boca de Deus ao seu respeito. E da boca de Deus sai que você é forte, você é corajoso, você é forte, você é corajosa, você é guerreiro, você é guerreira. Diga ao fraco: eu sou. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. O que o Senhor está dizendo nessa noite: eu sei que na sua humanidade você olha e fala: eu não sou forte, mas Ele está dizendo: eu morri por você, para você ser forte. Eu te redimi, eu te salvei, você é eterno. Então viva como um ser eterno, viva como a resposta da Páscoa, a resposta para a cruz, resposta pela ressurreição de Jesus. Diga assim: eu sou forte. Isso não é soberba, queridos, isso é reconhecimento de quem você é em Deus. Realmente, como homem, como mulher, na sua visão humana você não vale nada, mas em Cristo podemos todas as coisas. Jesus dizia: aí veio o diabo, e ele falava assim: ele não tem nada de mim. O que Jesus está dizendo: olha, eu não devo nada para ele, a conta já foi paga. Em Números 33, versículo 4: Israel saíram diante dos egípcios, estavam enterrando os primogênitos, a qual o Senhor tinha executado o seu juízo a seus deuses. Ele executou pragas, nós não vamos entrar nisso agora, mas vamos seguir aqui. Mas o Senhor executou pragas para derrubar deuses falsos, confianças a deuses falsos. E aqui chega a Páscoa. E quando chega a Páscoa, o Senhor propõe algo: vocês me querem, vocês me querem. E Ele fala: matem o cordeiro, passem o sangue nos umbrais. O Senhor diz assim: olha, eu vou passar e vou destruir todos os primogênitos, eu vou destruir a fortaleza do Egito, mas eu vou restaurar você, eu vou resgatar vocês. Precisamos esperar e precisamos estar presentes sempre, e entender que a restauração de todas as coisas virá. A restauração de todas as coisas, nele, de toda a criação. Olha o que diz Isaías 40, versículo 10: Yahvé, o Eterno, vem com poder, com seu braço forte, e é Ele quem governa. A tua paga está guardada com Ele, diante dEle segue o teu galardão. Como bom pastor, Ele cuida do seu rebanho, nos braços Ele ajunta os cordeirinhos e conduz no colo, guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Fala do cuidado de Deus por mim e por você. O que Deus estava dizendo para Israel: olha, Israel, eu vou destruir o Egito, mas se você quiser ficar protegido e ser resgatado, resgatar o teu futuro, ser garantido também, passe sangue nos umbrais, como um sinal. Depois você fala: pastor, mas isso aconteceu lá atrás, lá no Egito. Hoje nós não temos o Egito para sair, mas tem algo que eu e você, nós precisamos estar atento. Nós temos dentro de nós o que nós chamamos de velho homem. Quem conhece aí o velho homem? Que precisa sair
para que eu e você possa viver a soberania de Deus, ser resgatado em um novo homem, em uma nova mulher, para viver a soberania de Deus. E seguindo aqui, Êxodo 12, versículo 3 em diante, acho que eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas vai falando aí sobre o que Deus está falando para eles fazer. Aí ele vai dando algumas ordenanças, alguns passos aí para seguirem, para eles matarem um cordeiro. Se o cordeiro for muito grande, convide o seu vizinho, junte ali o maior número de pessoas, conforme que cada um poder comer, quantos bastem para comer o cordeiro inteiro. E o Senhor fala assim, olha, o cordeiro será sem defeito, no versículo 5, macho de 1 ano, poderei tomar um cordeiro, um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo agendamento da congregação de Israel imolará o crepúsculo da tarde. E ele vai e fala, olha, tomarão sangue, porão em ambas as ombreiras da veiga da porta, na casa de que comerem, naquela noite comerão carne assada com fogo e pães asmos, ervas amargas. Não comereis nada cru, nem cozido em água, mas comereis assado. Comereis a cabeça, as pernas, a fressura. Nada deixeis até pela manhã. O que porém ficar pela manhã, queimá-los-eis. De maneira comereis também o lombo cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Comei-los com pressa ou à pressa, porque é a Páscoa do Senhor. E aí ele fala que ele vai passar no Egito, e ele vai destruir, vai ferir todos os primogênitos. Esse dia aqui foi estabelecido como Páscoa, que o Senhor deixou. Olha que termina o versículo 11, é a Páscoa do Senhor. Aqui está uma explicação de como se deve comer o cordeiro. Aqui está um breve relato de o que deve acontecer nesse dia. É claro que você não preparou um cordeiro na sua casa. E aqui nós vamos entender e trazer agora, já caminhar para o final, amém? O cordeiro agora se chama Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele cumpriu todo o cerimonial, levítico. Tudo apontava para Cristo, tudo que apontava para Cristo ele cumpriu. No dia de Páscoa em casa eles comiam cordeiro, precisavam ser intencionais ao servir o cordeiro. Aqui está falando de ser intencional do que eu vou fazer nesse dia, do que nós vamos fazer aqui hoje de ceiar. Ser intencional. No tempo da praga, onde ninguém tinha uma saída, o povo estava completamente ali, o Senhor mandando todas as pragas, o povo não tinha para onde ir. Mas o povo que se interessava por Cristo, que era intencional em Cristo, eles tinham algo para fazer, o que era comer do cordeiro. O que aponta para mim e para você, quando você não vê saída, quando você não vê saída para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para a sua empresa, quando você não tiver saída, o que o Senhor está dizendo é: coma de mim, permaneça em mim, esteja em mim, se revista do sangue do cordeiro, come dele que ele é cura. Junto em famílias, coma do cordeiro na mesa da proteção. O cenário da Páscoa, eles estavam literalmente comendo do cordeiro, para quê? Para se livrar da praga. Eles estavam protegidos, enquanto eles comiam do cordeiro, eles estavam protegidos. Eles estavam, de certa forma, fazendo um pacto com Cristo. O Senhor está aqui. Eu quero trazer essa noite, olha, eu e você, nós precisamos de fazer pactos sérios com Deus.
Precisamos fazer pactos sérios com Deus, precisamos ser intencionais na celebração da Páscoa, entender o que a Páscoa fez naquele dia e o que ela faz hoje. No tempo de pragas, no tempo de dificuldade, no tempo de luta, no tempo de angústia, preste atenção, o Cordeiro é o alimento que traz cura, que traz restauração. Agora, o que nós lemos aqui, eu passei rapidamente, mas um detalhe: o cordeiro não podia ter defeitos. Quando eles iam matar o cordeiro, eles levavam até o sacerdote para que o cordeiro fosse examinado. E aqui eu quero trazer para o nosso Cordeiro Supremo, Jesus Cristo. Se lembram do que fizeram com Jesus? Eles pegaram ele, bateram, flagelaram, machucaram ele todo, destruíram ele, destruíram a sua carne humana, pegou ele e levou ele diante de Pilatos, para que Pilatos o condenasse. Amém? Estamos aí? Mas entenda, se ele tivesse defeito, se o cordeiro tivesse defeito, ele não poderia ser morto. Sabe o que Pilatos faz? E tinha que ser Pilatos, porque até então o sumo sacerdote ele estava desviado. Se lembram do que eu falei lá atrás? Às vezes Deus dá uma atrapalhada, endurece o coração do povo. Então quem que examinou o cordeiro ali? Pilatos. Ele não estava morrendo só pelas tribos ou pelo povo judeu, mas ele estava morrendo por toda a terra. Ele ia morrer por mim e por você. Ele ia morrer por toda a humanidade. Então tinha que ser um líder fora, sabe de quê? Dos padrões levíticos, da religiosidade. Alguém que examinasse. E Pilatos olha para Jesus e diz assim: eis aí um homem. Ele reconheceu, olha, ele é um homem. Olha o que Pilatos fala: eu não vejo defeito nele. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Eu examinei o cordeiro, ele não tem defeito, pode matar. Isso é Páscoa. Pegaram ali Barrabás e colocaram do lado de Jesus e gritaram para o povo: quem vocês escolhem? Aí o coração duro, se lembra? Quem vocês escolhem para ser solto? Só que a humanidade, sabe o que aparenta aqui para mim e para você? Quando nós olhamos com a nossa humanidade, com o nosso olhar humano, eu sempre vou escolher o que está cheio de defeito. Aí o povo olha e fala: solta Barrabás, mate Jesus. Talvez eles não estavam entendendo, e eu acredito que não, que precisava ser um homem, alguém perfeito, sem defeito. Assim como Deus atrapalhou lá no Egito, assim também eu acredito que Ele atrapalhou naquele dia, porque o povo escolhe, prende Jesus, mata Jesus e liberta Barrabás. Barrabás não tinha condições nenhuma de morrer por mim e por você, imagina! Imagina se escolhe Barrabás. Então é difícil falar isso. Talvez você não esteja entendendo. Mas fala assim: graças a Deus, eles escolheram Barrabás para ficar livre. É esquisito falar isso, né? Quando você olha o meu Jesus, cara. Entre um homem com defeito e um sem, eles olham o com defeito e falam: liberta esse.
Graças a Deus, porque precisava ser um sem defeito. E Ele sem defeito morreu por mim e por você. Queira você acreditar ou não, cheio de defeito, morreu por mim e por você. Eles escolheram libertar barra paz. É tipo assim, sabe? Tinha que dar errado para dar certo. Agora tinha uma forma de comer do cordeiro. O pão tinha que ser sem fermento. Está falando de sem nenhuma adulteração. Tinha que ser assado no fogo e não cozido na água. Eu falei, engraçado. Aí eu me lembrei da sarça, que queimava constantemente, não se consumia. Aí eu fui falar a diferença entre um e outro. Assar, as temperaturas são muito mais altas. O cozinhar, a temperatura é bem mais baixa. Fala de purificação. Por isso o assado. Por isso não podia ser cru. Eu falei, cara, depois nós entramos nisso em outro momento. Mas tinha que comer a cabeça. Podemos falar e entender aqui que nós precisamos ter a mente de Cristo. Se alimentar da mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16 fala, pois quem escolheu a mente do Senhor, que possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo. Tinha que comer também as pernas, eu trago aqui para nós, para caminhar com as pernas de Cristo. Tinha que comer a fressura ou as vísceras. Os cozinheiros aí de plantão vai saber, mas eu vou ler rapidamente aqui para os que não sabem, para que você entenda. Vísceras são órgãos internos situados na cavidade torácica, abdominal, pélvica, como coração, pulmão, fígado, intestino, responsáveis por funções vitais, digestão, respiração e circulação. Em outras palavras, está falando assim, olha, você tem que comer de tudo disso, porque tudo isso é que vai ser responsável para que você viva com excelência. Tudo no cordeiro era necessário. Eu vou resumir aqui. Não dá para fletar com Jesus, tem que ser por inteiro. Não dá para comer só uma partezinha, tem que ser por inteiro. Comer de tudo. Seja intenso. Se vai morrer, que seja por amor a Cristo. Queridos, um dia eu e você nós vamos partir. Então que as pessoas que ficarem aqui lembre-se de nós como alguém que amou a Cristo com toda a intensidade. No versículo 10 fala que não podia sobrar nada. E sabe qual que é o problema? Muitas das vezes nós estamos deixando sobrar na mesa. Eu não quero compartilhar. Eu não quero chamar o meu vizinho. Eu não quero chamar o meu irmão. Eu não quero compartilhar. O cordeiro está sobrando. Deus já te deu a revelação, Deus fala com você, e você guarda. E quantas pessoas do teu lado precisando de um pedaço disso que você tem, e a gente só fica olhando. Ah não, não vou orar, eu não vejo resposta. Se eu orar, será que vai ser curado? Se eu falar de Jesus e ele não se converter? Por muitas das vezes não acontecer, a gente para e não faz. Se lembram dos homens no caminho de Emaús? Jesus do lado. E o que eles estavam dizendo uns aos outros? Eu achei que ele ia salvar o povo. Eu achei que agora o resgate viria. E Jesus ali. Jesus fala, olha, volta lá para Jerusalém. A promessa está lá.
Voltando para a palavra aqui, não pode sobrar nada na mesa. Lombo cingido, isso fala de um cinto apertado. Efésios 6,14 fala: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos a couraça da justiça. Lombo cingido também fala de comer depressa. 1 Reis 18,46 fala que a mão do Senhor veio sobre Elias, a qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Elias sai correndo e chega primeiro. Ele usava uma capa, então ele pega e cinge os lombos. Está falando de não tropeçar nas verdades de Cristo, nem na unção que Ele nos dá. Capa fala de unção, cinto fala de verdade. Traz para mim e para você: se a nossa unção estiver presa na verdade de Cristo, corra, meu querido, corra, avance, caminhe, você não vai tropeçar. Se é Cristo que te deu. Deus disse assim: olha, coma depressa. E às vezes nós ficamos assim: depois eu faço isso, depois eu vou, primeiro eu vou me preparar. Não, meu querido, leve ao fogo, asse bem e coma depressa. Passe o tempo que passar, mas esteja pronto, acelere. Caminhe, vamos caminhar, vamos acelerar, vamos caminhar juntos. Se precisar frear, Ele não vai nos falar, Ele vai falar conosco, mas vamos fazer o que nos é proposto. O que a Bíblia diz: se você sabe o que tem para fazer e você não faz, você comete pecado. E muitas das vezes, quando não fazemos, sabe o que é? Porque eu não quero, por culpa muitas das vezes, ou por medo, ou até por insegurança. Mas deixa eu te falar uma coisa: o sangue do Cordeiro que passa sobre a minha vida, sobre a sua vida na Páscoa, ele nos limpa e nos protege de todas essas coisas. Em outras palavras, bora para cima. Homens, vamos. Mulheres, vamos. Eu fiz uma convocação para os homens aí, alguns me respondeu: pastor, mas eu estou tão cansado. Querido, vamos para cima, precisamos alimentar de Cristo. Não existe dedo apontado para ninguém, é para nós, amém? Em anos de evangelho, querido, eu já nasci num lar cristão, meu Deus. Eu venho de uma família já cristã, em anos. Pode contar o dia que eu chego atrasado para as coisas de Deus. Abrindo uma aspas aqui, esses dias aconteceu algo lá em casa que eu até falei: mas tá bom. A gente tinha sido convidado para ir num evento, só que a gente estava muito cansado. Aí eu falei: não, bem, a gente sai daqui tal hora, a gente chega lá. E ela falou: mas você não gosta de chegar atrasado. Sabe por quê? Precisamos entender isso. Quer dizer que eu sou correto? Não, meu querido, eu estou te mostrando que nós precisamos cingir e correr para chegar antes. Não podemos perder nada do que Deus tem para nós. Chegue antes, saia na frente, calce a sandália. O que é isso, calçar a sandália? Está direcionando aqui, nos dizendo muitas das vezes de quem volta para casa. Normalmente quem não volta para casa está com a sandália nas mãos. Moisés, o Senhor manda: tire as sandálias. O filho pródigo, o pai coloca a sandália. Que doideira é essa, pastor? Vamos aqui rapidamente para a gente finalizar. Moisés, ele disse assim: olha, tire a sandália.
Quando você olha para João Batista olha para o Cordeiro Santo de Deus e fala assim: eu não sou doido de tirar essas sandálias. Em outras palavras, sandália fala de fundamento. Deus está dizendo assim: Moisés, tira estes fundamentos, porque o meu fundamento é quem vai governar o seu. Mas já para Jesus, lá em João Batista está dizendo assim: olha, o meu fundamento tem sido a terra, mas o dele eu não mexo nele. Voltando para o filho pródigo, o homem arrependido precisa entender que filho, mesmo sendo filho, precisa entender que também é servo. E isso acontece com o filho pródigo. O filho arrepende e volta para a casa do pai. O que o pai faz? Coloca a sandália dizendo: olha, lembre-se, meu filho, aqui você é filho, só que aqui você anda nos meus fundamentos e não nos seus. O que Jesus está dizendo: eu estou pronto a te calçar com os meus fundamentos. Tire a sandália do velho homem. Você é uma pessoa, você é um ser humano que é resgatado em Cristo Jesus. Eu falei também do cajado, nós lemos também do cajado. O cajado fala de carregar em todos os lugares, aonde eu estiver, é como um sinal: eu sou de Cristo. Isso é o que a Páscoa faz comigo e com você. O que? Uma vez condenado, agora eu sou justificado em Cristo Jesus. De escravo, agora eu sou guerreiro de Cristo. É isso que a Páscoa faz comigo e com você. Foi bem rápido, mas será que dá para você entender? O que a Páscoa faz com você é transformar você de escravo a filhos guerreiros de Cristo. O que a Páscoa faz comigo e com você é de alguém, às vezes, muito das vezes, sem esperança, e agora eu tenho uma esperança de um futuro melhor, porque o meu Deus, a quem eu ando no fundamento dele, diz que ele traz para mim um futuro melhor, independente do que eu esteja passando. A Páscoa fala e nos lembra do que Ele fez por nós. O que Ele fez? Ele nos resgatou, nos libertou e nos salvou. E faz eu e você um exército de Cristo. Louvor pode subir. O mundo pode dizer assim, sabe? Ah, mas estar na igreja, esse negócio de ser crente, isso é uma escravidão. Esse tal de viver com Cristo. Sabe o que eu e você precisamos dizer ao mundo, dizer às pessoas: olha, quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre eu me torno. Como assim, pastor? Porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em outras palavras, deixe Ele governar a sua vida. Sabe por quê? Um dia, o próprio Cordeiro vai chegar diante de você e fazer uma pergunta: o que você fez com a minha Páscoa? E aí? O que você fez com o sangue que eu derramei por você? A Páscoa traz um temor, não traz? Quando você entende, fala: cara, é festa, é ressurreição, é alegria. Mas para que isso acontecesse, um cordeiro precisou ser morto. E glória a Deus que Ele ressuscitou, amém? Então por isso, todos os ambientes que eu e você estamos, todos os ambientes que nós estamos, serão transformados pela glória de Deus. Ele conta comigo, Ele conta com você para transformar a terra. Não se venda para esse mundo.
Não se venda para esse mundo. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Se coloque de pé no seu lugar enquanto vocês... O que eu estou dizendo é: não force, não enfie goela abaixo. Vocês estão me entendendo? As pessoas vão ir aumentando aos poucos, até que tudo seja comido, mas a sua parte não deixa. Coma dele, beba dele, se alimente dele. A ceia fala isso. A mesa está posta aqui essa noite. Nós vamos comer e nós vamos beber dele. Os presbíteros, por favor, já podem servir a ceia. Não perca a oportunidade essa noite de comer e beber dele. Eu fiz um breve resumo aqui, devido ao tempo, e mesmo assim ainda avancei. Mas eu preciso que você saia daqui essa noite entendendo que esse Cordeiro, Jesus Cristo, Ele está dizendo essa noite: coma de mim, beba de mim, se alimente de mim. Eu sou o teu resgate, eu sou o teu resgatador. Feche seus olhos. Escolheu os cravos, a mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os
feriram seu corpo. Sabe? Quando nós, todas as vezes agora, que você for ceiar, você vai se lembrar dessa palavra. Nem que seja de pedaços dela, mas que você leia o texto, leia o resgate de Cristo. A Páscoa começa exatamente lá em Moisés e tudo apontava para Cristo. Tudo apontava para Cristo Jesus. E Ele cumpriu todo o processo. E no dia de Páscoa, Ele mais uma vez falou: coma de mim, beba de mim. Olha o que Ele falou no dia. Lucas 22:19. Ele tomou o pão, deu graças e partiu e deu aos seus discípulos e disse assim: olha, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Ele levanta o pão, dá graças. Ele fala assim: olha, é o meu corpo. Façam isso em memória de mim. Em outras palavras, trazendo aqui para o Cordeiro: comam de mim, bebam de mim, lembrem-se que eu sou quem vocês precisam. Pastor, está difícil, pastor, está pesado, pastor, está isso, está aquilo. Coma do Cordeiro. Estenda o pão aí nas suas mãos. Jesus, assim como o Senhor fez ali, nos ensinou e nos direcionou, nós estamos mais uma vez trazendo à memória o que o Senhor fez por nós ali na cruz. Nós te damos graça, Pai. Não é mais um simples pedaço de pão, mas agora é o teu corpo, o Cordeiro imolado, o Cordeiro que foi entregue por nós. Nós comemos essa noite de Ti e nós te damos graça. Te agradecemos, Jesus, pela Tua entrega ali na cruz. Em memória de Ti, nós comemos de Ti. Coma do corpo de Cristo. Se lembre do que eu falei no início, parece algo simples, algo comum, mas esse pão, esse corpo de Cristo, me perdoe, é o que traz fortalecimento ao seu corpo. Ele fala assim: olha, da mesma forma, depois de ceiar, ele pega o cálice e diz: esse cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Lá em Êxodo, lá no povo de Israel, ele falou assim: mate o cordeiro e passe nos umbrais das portas o sangue, simbolizando pertencimento a Cristo, a proteção de Cristo. Só que agora em Jesus mudou. Agora ele fala assim: bebam de mim todos vocês. Ele está dizendo assim: eu tenho um pacto com você, eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você. Este sangue, além de proteção, ele vai trazer remissão do meu e do seu pecado. Ele vai purificar você.
que foi derramado ao meu e ao seu favor. Esse sangue é o mesmo sangue de Cristo que traz vida. Jesus, eu te dou graças, Pai. Eis aqui o teu sangue. Eis aqui o teu sangue. Que hoje eu não passo simplesmente no umbral da minha porta, mas eu bebo de ti. Porque eu não quero simplesmente uma proteção da minha casa física, mas eu sou morada do Altíssimo. Então, Senhor, vem com tua proteção sobre nós. Vem com teu sangue trazendo vida, vem com teu sangue trazendo restauração. Alianças com Cristo que muitas das vezes são quebradas, são despedaçadas. Nessa noite, que haja uma renovação da aliança, que haja uma renovação da aliança de Cristo com cada um de nós, com cada um aqui, Jesus. Aprendemos essa noite que nós devemos compartilhar, pois vivemos, caminhamos com o mesmo Pai Celestial, Jesus Cristo, o mesmo Jesus que está em mim, está em você. Então, antes de você ceiar, eu queria que você trocasse o cálice com quem está do seu lado, atrás, na frente. Mas diga a ele: receba o sangue de Cristo. Esse é o sangue de Cristo, é o compartilhar de Cristo uns com os outros. Comunhão entre os irmãos. Somos do mesmo sangue, somos a mesma família, somos o mesmo povo, Eu te amo em Cristo Jesus. Jesus, obrigado pelo teu sangue. Obrigado pelo teu sangue. Obrigado, Jesus. Tomamos todos do sangue de Cristo. E celebre a Ele, porque Ele ressuscitou. A vida de Cristo, dê a Ele uma salva de palmas. Celebre a único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É festa, Ele ressuscitou. Por isso nós te adoramos, por isso nós rendemos a ti glória, nós rendemos a ti força. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Pra sempre exaltado é, pra sempre Aleluia. Antes de nós encerrarmos, ai, papai, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Eu quero chamar aqui à frente Esther Magalhães Venâncio, Mateus Henrique Azevedo. Esse é a mãe e o pai do Levi Magalhães Azevedo. Acende a luz, por favor. Nós vamos fazer uma apresentação agora do bebê Levi Magalhães Azevedo. Nasceu dia 21/2/2026.
suave. Tá com 2 mesinhos, isso? Tem os padrinhos aí? Veio os padrinhos. Isabel? Abel. Já pego você. Marco 10:16 diz assim: tomando nos seus braços, impondo-lhe as mãos, o abençoava. Jesus, o tempo todo, ele abençoava as crianças. O tempo todo ele estava sempre abençoando. Jesus, quando ele olhava a criança, a primeira coisa que ele falou, às vezes a criança, eu não sei se estava perturbando, eu sei que o povo falou: fica quieto, e Jesus falou assim: deixai-vos a mim, minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E que honra é poder testemunhar isso, consagrar ao Senhor. Isso é um passo assim, ele já é do Senhor, é um presente que ele te deu, é uma herança, né? Filhos são heranças do Senhor. Mas quando você faz isso, você está dizendo: Jesus, obrigado, ele é teu, só me ajude, me auxilie, porque a nossa humanidade muitas das vezes não consegue ensinar. E como que eu ensino? Talvez você fale assim, quando nasceu lá na maternidade, não sei se você perguntou, mas eu perguntei à médica assim, quando os meus filhos nasceu, um deles, acho que foi o Isaac: tem manual? Eu descobri que não tem. Eu falei: eita. Mas depois eu descobri que tem. Olha, que legal. O manual se chama Bíblia. Por isso que ele falou assim: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. E não é ensinar ele só, vai, não, ensina no caminho, para que quando ele crescer, ele não se esqueça e não se desvie dele jamais. É bênção, é maravilhoso. Então que Deus possa, pode vir, que Deus possa estar derramando as bênçãos de Cristo sobre a vida do Levi, né? Acertei, glória a Deus. Que Deus possa estar derramando as bênçãos de Cristo sobre ele, que ele possa ser representante de Cristo aqui na terra, mais do que um homem, um sacerdote, um profeta de Deus, aqui em nome de Jesus, amém? Olhando vocês, ó. Eu tô segurando nas costas, tá? Os pais de plantão aí, fiquem em paz, tá bom? Tô segurando. E ele tá achando o máximo. Vocês não tá vendo, mas ele tá olhando todo mundo. Eu tô olhando vocês, tá? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Pai Santo, nós te apresentamos a vida do Levi, os caminhos, o destino. Como o Senhor disse a Jeremias, antes mesmo dele ser formado, o Senhor já ouvia, já conhecia, já sabia, escreveu todo num livro a história, o caminho. Pai, eu peço uma cobertura específica para essa jornada. Eu peço teus anjos, eu peço teu sangue cobrindo ele agora, cercando das intempéries da vida, das situações que venha confundi-lo, que venha doutriná-lo. Pai, cerca ele de toda ação deste mundo, desse século. Livra ele de todo mal, livra os caminhos dele, Senhor, que ele seja selado com o selo de pertencimento ao Senhor, que os caminhos dele sejam certos em ti, firmados em ti. Jesus, que ele te conheça, que o Senhor se apresente a ele
e que toda a sabedoria vem sobre os pais. Nós queremos clamar, Senhor, que venha sobre a Esther, toda a proteção, venha sobre ela, sabedoria, Senhor. Como nós brincamos aqui, nós não nascemos com manual, mas nós temos a Tua palavra, nós temos o Teu Espírito para nos ajudar, Senhor, no mundo que se corrompe, no mundo que se perde. Jesus, ajuda essa família a orientar e, acima de tudo, a testemunhar, porque não é aquilo que nós falamos, mas é aquilo que nós vivemos, que vai ser como uma direção, como um exemplo para essa geração. Nós abençoamos como igreja do Senhor, declaramos que Ele é bendito do Senhor, que nenhum mal sucederá e nem praga alguma chegará na tenda dele, que ele é do Senhor e as mãos do Senhor o seguirá todos os dias nessa terra, e ele não se desviará, pelo contrário, conhecerá o Senhor e será a boca de Deus nessa terra. É o que nós profetizamos e te abençoamos com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Levi, seja abençoado e cheio do Espírito Santo de Deus. Rapaz, você já... Não vou contar pra ninguém o que você fez não, tá? Não vou contar pra ninguém, mas eu acho que é sábio. Glória a Deus. Queridos, obrigado pela paciência. Avançamos aí um pouquinho, mas vamos embora alimentados, amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos e repita após mim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, ninguém poderá impedir. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Com a sua mão direita erguida, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz de Cristo. Vai para uma semana abençoada, guardada pelas mãos do Eterno. Que o Espírito Santo, que a paz de Cristo esteja com vocês por onde quer que andares. E não se esqueça, seja a resposta do resgate de Cristo para essa nação, para todos os lugares onde você estiver, em nome de Jesus. Vá em paz!